Agro Record News. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic, NPS em grano no único. Oi, bom dia para você. O Agro Record News está no ar e hoje a gente começa falando que os produtores rurais de Rio Verde, Goiás, estimam queda de produtividade por causa das queimadas. O desafio agora é encontrar soluções para a recuperação do solo. O Cairo é produtor de soja e milho em Rio Verde. Ele planta em uma área de 720 hectares, mas essa produtividade deve diminuir para o próximo plantio. Isso porque a fazenda dele sofreu bastante com uma grande queimada. Cerca de 500 hectares foram atingidos pelo fogo. Foi um incêndio, pelo que eu tive informação, pela uma descarga elétrica, né? E iniciou esse incêndio na palhada e veio queimando as propriedades. Porque na propriedade nós não temos o hábito de botar fogo e nem de queimar nada. Já trabalhamos numa área já de agricultura, né, que a palhada nos custa muito dinheiro e gera produtividade. Por conta do incêndio, o Cairo já estima um prejuízo grande, que pode ser ainda maior se as chuvas atrasarem ou não forem suficientes. Perdemos a microbiologia do solo, foi embora, teve perda também de alguns nutrientes e com certeza nós vamos ter perda de produtividade. Essa produtividade ela pode ser um número maior ou menor de acordo com o próximo ano agora. Se nós tivermos um problema climático, com falta de chuva, ela vai acentuar mais e vai ser são números mais elevados. Rio Verde é a cidade que mais registrou incêndios rurais no ano de 2024. De acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, em um único final de semana, a cidade registrou 117 focos de incêndios na zona rural. O prejuízo é incalculável, não só para o produtor, né? É um prejuízo para toda a sociedade, o meio ambiente. Lá na lavoura, no mínimo, 10 sacos de soja a menos durante aí 5 ou 6 anos, numa palhada que houve incêndio que queimou. Com a chegada de outubro e previsão de chuvas, os produtores começam a se organizar para um novo ciclo de plantio. Mas há muita preocupação quanto à fertilidade dos solos que foram atingidos por queimadas. O Edilon é agrônomo especialista em fertilização do solo e explica que a produtividade nas áreas atingidas pelos incêndios deve diminuir consideravelmente. Aquela temperatura do fogo, ela é rápida, ela perde algum micro-organismo ali, mas é pouco. Quando se pega o sol, com esse calor que está, e você medir uma área que foi queimada e que varreu praticamente ali com o vento logo na sequência, chega a dar 70 graus. Então, se dá 70 graus, você imagina essa parte microbiota do solo, parte dela vai se perdendo. Essas quedas nas produções devem impactar a economia do país. O agronegócio é responsável por 27% do PIB do Brasil. Em Rio Verde, o impacto do agro na economia é ainda maior. A cidade é a 8ª maior produtora de grãos do país. Tem áreas de produtores, que a gente está estudando isso junto, que o ano seguinte ela teve perca aí praticamente de 15 a 20 sacas por hectare, na questão da soja. Mas quando a gente vai olhar o histórico, é um histórico que já tem em questão de veranicos, falta de chuva. Mas eu tenho outros dados também de produtores que colheram mais 20 sacas ou 25 sacas no ano seguinte. Aí nós vamos olhar, é uma área que tem uma boa matéria orgânica que já está no sistema do solo e foi um ano com um bom volume de chuva. Então isso é muito relativo, tem que ser caso a caso ser estudado. Existe também uma grande preocupação dos produtores rurais em relação a possíveis punições ambientais. Começando desde uma simples advertência, passando por multa, pode ter a área embargada e pode chegar até a prisão. O advogado especialista em direito no campo explica quais são as medidas que o produtor precisa tomar para evitar as punições. Existe realmente os casos fortuitos, os casos de forças maiores, que é uma queimada que surge fora da responsabilidade, fora da culpa do produtor. O que a gente sugere é uma prevenção, ou seja, faça um relatório de todo o maquinário que você tem para combater o incêndio, coopere com as autoridades, procure garantir o acesso à propriedade rural para combater o incêndio. Tudo isso será considerado num eventual processo administrativo. Preocupados com a situação, vários produtores rurais da cidade se reuniram para debater alternativas para a recuperação dos solos danificados pelas queimadas.
O que a gente quer fazer para o próximo ano é pegar esses dados que a gente teve, áreas que queimou, que não queimou, área que passou nivelador, a gente tem análise de solo de antes, do depois, e quer fazer isso para o próximo ano, para ver o que isso perdeu, o que agregou no decorrer dos períodos. E isso vai somar força, eu creio que no próximo ano mais gente vai estar junto dessa base forte aí, que é encontrar quais são as alternativas que nós podemos fazer para minimizar a questão das queimadas. E a gente continua em Goiás, estado que só na área rural emprega mais de 1 milhão de pessoas. Mas quem quer trabalhar na área precisa se qualificar para saber lidar com tecnologia. O Ricardo Batista já trabalhou em indústria na cidade, mas resolveu trocar de ramo e fazer o caminho de volta para a roça. Ele trabalha numa horta na região de Anápolis e faz parte de uma equipe que lida diariamente com a plantação, manejo e colheita de alface, cebolinha verde e folhagens em geral. Há 2 anos, a labuta diária é nos canteiros de hortaliças. Trabalho plantando para ele, cuidando da horta para ele todo dia e crescendo aqui. Ricardo faz parte de um universo de pessoas que conseguiram uma vaga de trabalho no agro. No segundo trimestre de 2024, o mercado de trabalho do agronegócio em Goiás empregou mais de 1 milhão de pessoas e atingiu o maior patamar de toda a série histórica, iniciada em 2012. Isso é o que mostra o levantamento do mês de setembro do Instituto Mauro Borges, do governo de Goiás. Ao todo, mais de 1 milhão de pessoas estiveram empregadas no setor. Isso representa 26,8% de toda a população ocupada no estado. O documento também mostra que houve uma inserção de mais de 66 mil pessoas em vagas no agronegócio goiano no segundo trimestre de 2024, quando comparado ao mesmo período do ano passado. Quase 7% de crescimento. O setor agropecuário tem mostrado a sua pujança, a sua força, tanto na geração de renda, de riqueza, assim como na geração de empregos. E o emprego é uma mão de obra cada vez mais qualificada. O agro requer cada vez mais um profissional que busque capacitação, haja visto que a tecnologia e a inovação chegou no campo. Grande parte dessas novas vagas de emprego estão vinculadas a esse que é o setor principal da economia de Goiás, que é o agronegócio. Tanto a parte de serviços agropecuários, quanto a parte de transformação industrial, o setor primário vinculado ao agronegócio. O setor de serviços foi o que mais empregou no período concentrado, 40,5% dos empregos do agronegócio goiano. Em segundo lugar, estão os empregos do setor primário, que correspondem a 25,5%, com destaque para as atividades relacionadas ao cultivo de soja e criação de bovinos, seguido da agroindústria, com uma participação de 18,5%. Isso reflete a importância desse segmento para o desenvolvimento do estado de Goiás e para a economia desse estado, que tem a vocação produtiva principal vinculada ao agronegócio. O Reginaldo é dono de 2 hortas. Atualmente, emprega 8 funcionários. Por causa da demanda, o horticultor tem mais 3 vagas de trabalho abertas e reclama que está faltando mão de obra no mercado, ainda mais no campo. A realidade nossa hoje é muito difícil, porque a gente não está tendo mão de obra qualificada. Então, hoje eu estou com 8 funcionários e com certeza precisaria de mais uns 3 ou 4 para dar conta de todo o trabalho que a gente tem aqui na horta. Quem está desempregado e tem vontade de trabalhar no campo, é só procurar o sindicato rural da sua região. É que o Senar Goiás tem dezenas de cursos gratuitos de capacitação. E isso pode ser uma porta de entrada para o mercado de trabalho. As máquinas estão cada vez mais modernas, computadores, GPS, ordeias automatizadas, enfim, todas as áreas estão aí com tecnologias embarcadas, o que requer uma mão de obra diferenciada. Antigamente falava-se muito, meu filho, se você não estudar, você vai para a roça. Hoje é diferente, você tem que estudar para ir para a roça, haja visto essa tecnologia e inovação presente e embarcada nas máquinas, nos equipamentos, na genética, no cultivo de novas tecnologias. Segundo o Reginaldo, as pessoas que participam de cursos de capacitação têm mais chances de entrar no mercado de trabalho rural. Você já trabalhou na área, você já tem algum conhecimento técnico,
com certeza isso ajuda na hora de contratar. Procure o Sindicato Rural do seu município, procure o site do sistemafaeg.com.br com todas as agendas dos cursos, são gratuitos, assim como a plataforma de empregabilidade que o Sistema FAEG e Senar tem, que é o Talentos do Campo, onde lá tem várias vagas de emprego, assim como currículos de pessoas interessadas para os empreendedores que queiram buscar aí um profissional qualificado. Agora o assunto é café, que bateu recorde de exportação nos 3 primeiros meses da safra atual. O país exportou 4,5 milhões de sacas de 60 quilos de café no mês passado, um aumento de 33% em relação ao mesmo mês de 2023. A receita cambial avançou ainda mais, chegando a 84,5%, alcançando quase 1 bilhão e 200 milhões de dólares. No acumulado do ano, os números também são significativos. Foram mais de 36 milhões de sacas, uma evolução de quase 39% em relação ao mesmo período do ano passado. Um aumento de 52% da receita, atingindo 8 bilhões e meio de dólares, o maior da história. O café arábica foi a espécie mais vendida ao exterior em 2024, com uma remessa de 26 milhões de sacas. Os Estados Unidos são o principal destino do café brasileiro. Entre os continentes, todos apresentaram crescimento. A Europa representou por 53,3% de todas as nossas importações, cresceu 56%. E a União Europeia, que é foco do Green Deal, das novas regras ao fluxo do comércio, a UDR, a Lei de Responsabilidade Social Corporativa, de carbono na fronteira e tantas outras, mostrou um crescimento de 58% em relação ao mesmo período do ano passado. Nós exportamos para a União Europeia 17,35 milhões de sacas, ou seja, a União Europeia já representa por quase 48% de tudo que compra do Brasil. Ou seja, mais regras, mais riscos, mais dúvidas e com certeza o Brasil é o país mais transparente e mais sustentável diante de todas essas preocupações. A exportação brasileira de café solúvel cresceu em 2024. Em 9 meses, a alta é de quase 7%. As exportações somaram o equivalente a 2 milhões e 900 mil sacas de 60 quilos, o que equivale a um crescimento de 6,8% na comparação com janeiro a setembro de 2023. A receita cambial teve alta de 23% e atingiu 657 milhões de dólares. Os números foram divulgados pela Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel, a ABICS. Os Estados Unidos lideram o ranking de países compradores com 517 mil sacas nos 9 meses. A Rússia vem na segunda posição, 194 mil sacas. A grande novidade nas exportações brasileiras ficou por conta de países que também são vendedores, como a Indonésia, com 166 mil sacas, um crescimento de mais de 18%. Já os mexicanos, segundo maiores produtores mundiais de solúvel, chegaram ao 8º lugar na tabela ao ampliarem em 195% a compra do produto brasileiro. O consumo interno também tem números positivos. O Brasil consumiu o equivalente a 823 mil sacas de café solúvel, uma alta de 2,4% em relação aos 9 meses de 2023. O Ministério da Agricultura e a Peixe BR anunciaram o fim do certificado sanitário internacional para o filé de tilápia brasileiro, que é exportado para os Estados Unidos. Este ano, o Brasil assumiu a 2ª posição entre os maiores exportadores de filé fresco de tilápia para os Estados Unidos, o principal comprador do mundo. Entre janeiro e setembro, o país exportou 3.100 toneladas, sendo responsável pelo abastecimento de 24% do mercado norte-americano de filé fresco. O filé de tilápia produzido por aqui é entregue nos Estados Unidos em apenas 48 horas após a retirada do peixe dos tanques. As empresas de tilápia no Brasil apresentaram um crescimento de 440% nos últimos anos. O fim da obrigatoriedade do certificado internacional aconteceu após um acordo com o FDA, que é o órgão responsável por regular a segurança, a qualidade e a eficácia de diversos produtos nos Estados Unidos, entre eles os alimentos para humanos e animais. O valor bruto da produção agropecuária deve cair em 2024.
O valor bruto da produção deve atingir o montante de 1 trilhão e 200 bilhões de reais em 2024, valor 2,2% menor que o resultado do ano anterior. Os números foram divulgados pela Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária. O VBP é o faturamento bruto dentro dos estabelecimentos rurais, considerando as produções agrícolas e pecuárias, com a média de preços recebidos pelos produtores de todo o país. Para a agricultura, a cultura de maior participação no VBP é a soja, que na projeção atual representa 37,4% do total. E é estimada uma retração de 17%, computando baixas no preço e na produção. No milho, a retração esperada é de pouco mais de 19%. A cana-de-açúcar deve registrar crescimento de 5%. Nesse contexto, o VBP estimado da agricultura em 2024 é de 834 bilhões de reais, uma redução de 4% em relação ao ano anterior. Na pecuária, a bovinocultura de corte tem previsão de aumento de pouco mais de 4% na produção para este ano. O aumento da oferta pressiona os preços para baixo. A previsão de redução é de quase 9%. Com isso, o VBP da bovinocultura de corte deve apresentar queda de 4,8% no ano. A pecuária leiteira manteve a produção e registrou queda nos preços. A projeção para o VBP da pecuária em 2024 é de 404 bilhões de reais, queda de 1,4% na comparação com 2023. O Ministério da Agricultura e Pecuária divulgou a lista dos 100 municípios mais ricos do agronegócio em 2023. A região Centro-Oeste é a que tem o maior número de cidades. A produção agrícola do país alcançou um valor de 814 bilhões e 500 milhões de reais em 2023, sendo que os 100 municípios mais produtivos contribuíram com quase 32% desse montante, somando 260 bilhões de reais. A região Centro-Oeste foi o destaque, com o estado de Mato Grosso liderando a lista com 36 cidades. Sorriso ocupou a primeira posição, com produção superior a 8 bilhões de reais, seguido por São Desidério, na Bahia. Os 100 municípios mais ricos em valor de produção ocupam uma área de 33 milhões de hectares, representando 34,5% da área total. A base de informação abrange 70 produtos das lavouras temporárias e permanentes produzidas no Brasil. A soja permanece no topo dos produtos mais cultivados, com quase 43% do total da produção agrícola. O milho e a cana-de-açúcar também tiveram resultados significativos. Algodão, café e laranja ajudaram a demonstrar a diversidade da produção agrícola brasileira. Sapezal, em Mato Grosso, e São Desidério, na Bahia, responderam por mais de 30% da produção de algodão. Já o Rio Grande do Sul lidera no cultivo de arroz. A seca impactou no preço de alguns produtos. Se você foi ao supermercado nos últimos dias, já percebeu que a laranja e o limão estão mais caros. Limão para temperar saladas e carnes. Na casa da dona Isildinha, essa fruta não pode faltar. Praticamente eu uso limão para quase tudo, né? A laranja faz o suco preferido da família. A dona de casa costumava comprar um saco de 3 quilos todo mês. Agora, diminuiu. A laranja mesmo, ela alta eu compro, porque eu utilizo muito a laranja porque eu acho que ela tem muita vitamina, né? Agora eu compro uma dúzia, quanto o suficiente para mim manter só. O preço do limão subiu 58% no último mês, aqui nesse mercado que fica num bairro de classe média, na zona oeste de São Paulo. Custava R$ 8,99 e agora está anunciado por R$ 14,29 o quilo. O valor da laranja também azedou, aumentou 40% aqui, mas essa realidade vale para o Brasil inteiro. Dados do IBGE mostram que em todo o país o limão teve um aumento de 30% no mês de setembro. E a laranja, que já vinha subindo desde o final do ano passado, agora ficou 10% mais cara. E isso porque é azedo. Imagina se fosse doce. Antigamente era R$ 2,80, 4, 5, agora 14,29. É muito caro. Eu acho que é um absurdo, né? A
alta se deve principalmente à estiagem. De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, no mês de agosto, 980 municípios brasileiros apresentaram pelo menos 80% de suas áreas agrícolas potencialmente impactadas pela seca. Já os municípios que registraram seca extrema passaram de 201 em agosto para 216 em setembro. Esse período do ano que começa a esquentar mais, a procura por essas frutas aumenta muito. O produtor produz menos, as pessoas querem consumir mais nessa época do ano, então é essa questão oferta-demanda que ocasiona o aumento dos preços. Quem não pode gastar muito tem que improvisar. A opção é procurar outras frutas, né? Então, na hora de você tomar um suco, então, de repente, o abacaxi está numa promoção, uma melancia, enfim, é pesquisar ou procurar em outros estabelecimentos onde tem o melhor preço, o melhor custo-benefício. Fui no outro mercado, achei também caro, cheguei aqui, está mais caro ainda. Eu não vou comprar, eu vou me recusar. Eu não como salada sem limão, não falta na minha casa. Então pode estar caro que vai para o carrinho. Vai. Vou comprar vinagre, eu vou temperar com vinagre. Agora o assunto é Cial Paris, que é a principal porta de entrada de alimentos e bebidas para o mercado europeu. Nessa edição, o Brasil teve um número recorde de expositores. O Brasil participa pela 10ª vez do Salão Internacional da Alimentação, que comemora a edição de número 60. Na abertura do evento, o Brasil lançou o programa Buy Brasil, uma plataforma digital focada nos compradores internacionais em busca de importar produtos brasileiros. Até o final do evento, mais de 8.000 compradores internacionais devem passar pelos 6 pavilhões, onde o Brasil apresenta seus produtos distribuídos estrategicamente. A participação brasileira no evento exigiu um investimento de quase 30 milhões de reais e a expectativa de negócios é de mais de 14 bilhões de reais. Faltam 2 pontos e se esses 2 pontos andarem, a gente encerra a parte nossa e entrega para os europeus vir aqui aprovar na maioria dos países, que temos maioria aqui de apoio, e as coisas podem andar e nós criamos o maior bloco econômico do mundo. União Europeia, maior comprador aqui e a gente, grandes produtores na América do Sul. A participação no Salão Internacional da Alimentação tem entre os objetivos a abertura de novos mercados. Sobre o acordo Mercosul-União Europeia, que formaria o maior bloco econômico do mundo, com cerca de 700 milhões de pessoas. O presidente da Apex Brasil disse que faltam poucos detalhes para ser concretizado. Aqui queremos quebrar recordes. Então eram 128 empresas, agora são quase 200 empresas. 55 lideradas por mulheres. Tem um grupo grande de empresas que nunca vieram a feira nenhuma. Nós estamos trazendo, se vocês andarem em algum lugar, vocês vão encontrar com pessoas que só estão aqui porque foi criado um olhar, foi criado um programa para elas. A chuva ajudou a acelerar o ritmo de plantação de soja no Brasil, mas ainda existe atraso. O plantio da safra 2024-2025 de soja registrou, até a semana passada, 18% da área estimada para o Brasil. Um bom avanço se comparado com a semana anterior, que tinha apontado apenas 8%. O crescimento é atribuído às chuvas em diversos estados do país. Mesmo assim, ainda existe um atraso em relação ao ano anterior. Nesta época, em 2023, a área plantada já era de 30%. Tanto o Brasil quanto o Mato Grosso, maior produtor de soja do país, tem o menor índice de plantio para esta época do ano desde a safra 2020 e 2021. Em contrapartida, Paraná e Mato Grosso do Sul têm um ritmo mais acelerado. Os dados são da AG Rural. Com a melhoria gradativa das chuvas no Centro-Oeste, Sudeste e Norte e Nordeste, a expectativa é de que o plantio ganhe ritmo nesta segunda quinzena de outubro. No Sul, onde as chuvas têm limitado o avanço das máquinas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, a janela de plantio é mais longa e o ritmo, ainda lento, não chega a ser uma grande preocupação. A colheita do trigo avança no sul do Brasil e derruba o preço do cereal.
Os vendedores começaram a vender os estoques de 2023 e estão jogando os preços para baixo. Já os compradores aguardam uma maior entrada do cereal na nova safra e apostam em preços menores, conforme mostra o acompanhamento do CPEA. Já no mercado externo, os valores têm reagido, influenciados pela baixa umidade, que compromete o avanço do cultivo do trigo de inverno no hemisfério norte. O mundo deve ter um déficit de 400 mil toneladas de cacau este ano. A indústria, claro, segue atenta a esse cenário, mas por enquanto trabalha a todo vapor na produção de chocolates. O Brasil já foi o maior produtor de cacau do mundo. Hoje, as 200 mil toneladas produzidas anualmente aqui não suprem a demanda interna. Por isso, o país depende da amêndoa importada para a fabricação, principalmente de chocolate. Mas um levantamento da Organização Internacional do Cacau, o ICCO, estima um déficit de mais de 400 mil toneladas de cacau no mundo nesta safra. Isso se dá por uma crise de oferta na África, especialmente Costa do Marfim e Gana. Ambos os países foram muito afetados pela crise climática, além do envelhecimento de suas plantas, que ficam mais suscetíveis à doença. Além disso, Gana tem passado por uma situação mais complexa, que é a da mineração ilegal, que tem tomado áreas de cacau. No Brasil, o clima e as doenças também impactam negativamente a produção, o que pode fazer com que a indústria moageira importe mais cacau para atender a demanda chocolateira interna e externa. Mas um plano que envolve toda a cadeia cacaueira quer dobrar a produção nacional para tornar o país autossuficiente e exportador novamente. Por enquanto, os primeiros 9 meses deste ano registraram uma queda de 23,3% no volume recebido de amêndoas nacionais pela indústria processadora de cacau. Foram 124.900 toneladas recebidas, em contraste com as 162.900 toneladas recebidas no mesmo período de 2023, de acordo com os dados recentes compilados pelo Sindidados, Campos Consultores e divulgados pela IPC. A moagem de cacau no país também teve recuo, 10,8% em comparação aos números do mesmo período de 2023. Agora você vai conhecer uma história muito bacana. Um grupo de mulheres da zona rural de Uberlândia, Minas Gerais, transformou a receita artesanal de biscoito de polvilho numa importante fonte de renda. E o que era produzido com as mãos, hoje virou uma agroindústria. Simples, crocante, com um sabor único e cheio de tradição. O biscoito feito de polvilho faz parte da identidade cultural brasileira. O biscoito de polvilho tem raízes que lembram a culinária indígena e é muito apreciado no Brasil, principalmente em Minas Gerais. É muito mais que uma iguaria, é uma parte da nossa cultura. Cada mordida conta uma história, unindo gerações e tradições. E essa receita histórica e deliciosa tem se tornado mais do que um quitute saboroso. Na zona rural de Uberlândia, mulheres estão transformando a fabricação artesanal em uma importante fonte de renda. A iniciativa, além de preservar uma tradição culinária, está mudando a vida de muitas famílias. Uma produção que começou tímida com a união de 6 amigas e foi ganhando espaço no mercado da agroindústria. A ideia foi porque a gente tem que procurar um trabalho assim, mais perto de casa, porque a gente que é dona de casa tem muita coisa que fazer, né? Trabalha muito. Então, assim, estando mais perto, a gente pode trabalhar, ter a própria renda e trabalhar e cuidar da casa também, né? Das obrigações de casa, porque na roça toda hora tem serviço, que não para o serviço, né? Então tem que ser assim. Hoje são produzidos aqui cerca de 150 quilos de biscoito por dia, sendo mais de 1.400 quilos por mês. Cada quilo é vendido por R$40 para uma cooperativa, que repassa para a merenda escolar de escolas estaduais e municipais de Uberlândia. Fazia em casa e eu falava, não, esse aqui eu vou pôr para render mais, né? Render para mandar para merenda escolar, para distribuir para o pessoal. Para ver o trabalho da gente, quanto é assim, mais
né, rentativo, é melhor para todos. Gerar renda, né? Gerar renda, isso aí. Atualmente, o processo para preparar o biscoito é simples e rápido. Elas contam com o auxílio das máquinas, que foram conquistadas com muito trabalho. Eu já fazia biscoito assim, quando criança minha avó fazia, né? Aí a gente foi ampliando, mas eu fiquei mais satisfeita em fazer ele agora. Foi um bom negócio que eu tive para ampliar a renda da família, né? Foi transformador pra gente. Essas mulheres da roça, sabe? Fica aqui olhando pro tempo e aprender mais coisas, né? Dia a dia, cada vez se aprender, melhor ainda, né? Aqui nessa cozinha, elas geram juntas uma renda média bruta de R$30 mil por mês, que complementa as atividades do campo, garantindo mais estabilidade financeira para suas famílias. Antes eu ficava em casa, né, só cuidando de galinha, vendendo ovo, frango, então, depois que a dona Cândida arrumou isso para nós aqui, né, foi muito importante. Importante mesmo, mudou bastante. Em 2 anos, o negócio cresceu e há alguns meses conta com mais uma ferramenta. Os biscoitos Segredos da Roça fazem parte hoje do primeiro marketplace para a venda de produtos do campo. A plataforma Educampo. A tecnologia está ajudando na expansão do negócio. O Educampo é o primeiro marketplace de gestão pública do país para a venda de produtos do campo, principalmente da agricultura familiar. Um dos principais objetivos é incluir a agricultura familiar no mercado online, utilizando as plataformas digitais. Essas empreendedoras têm muito a comemorar. Com a ajuda do filho da dona Maria Cândida, o único homem da equipe, elas vão escrevendo uma nova história e revelando os segredos da roça através de um sabor que conquista todos que experimentam. E para comemorar, um brinde especial com café fresquinho e biscoito, é claro. Agora eu tenho um recado campeão da Mosaic para você, produtor. Você gosta de futebol, certo? E sabe quando aparece aquele craque que eleva a performance e resolve no campo? Na sua lavoura, o craque é Micro Essentials da Mosaic. O fertilizante com NPS em um único grânulo, nitrogênio decisivo para o desenvolvimento das plantas, fósforo de alta solubilidade para raízes robustas e maior enchimento dos grãos. 2 formas de enxofre disponibilizadas conforme a necessidade das plantas. Nutrição uniforme e mais resultados na colheita. Fertilizante com NPS em um único grânulo é Micro Essentials da Mosaic. Performance no mais alto nível. Saiba mais no QR Code ou acesse nutriçãodesafras.com.br. O agro está presente na vida das pessoas em vários aspectos. O cavalo, por exemplo, é usado como agente terapêutico para transformar a vida de muita gente. Pelo sorriso no rosto, dá para perceber que as crianças amam o dia da terapia com cavalos. Esse é o Lorenzo Nóbrega, de 12 anos. Ele tem autismo, paralisia cerebral e epilepsia. Por causa dos problemas de saúde, a mãe resolveu buscar tratamento terapêutico auxiliar, neste caso, com a ecoterapia. Hoje ainda existe, né, as limitações, mas assim, em vista do que já foi, já tivemos um progresso. Aqui na ecoterapia, o menino se sente mais livre. O contato com o cavalo e com a natureza promove bem-estar e colabora com a evolução do praticante. Desde o momento que a gente entra no carro até chegar aqui, nós trazemos comidinha para os cavalos, nós vamos conversando sobre os cavalos, que os cavalinhos estão aguardando ele aqui para passear, para brincar. E assim ele vai correspondendo, chega aqui empolgadíssimo. Durante as sessões, que tem duração de cerca de 30 minutos, o praticante é acompanhado o tempo todo. Não é somente andar a cavalo, existem técnicas para promover o desenvolvimento da força muscular, relaxamento, conscientização do próprio corpo e aperfeiçoamento da coordenação motora e do equilíbrio. A terapia com cavalos é um método terapêutico que envolve várias áreas como saúde, educação, equitação, e o objetivo é o desenvolvimento psicossocial
e também neuromotor de pessoas com algum tipo de deficiência. As mais comuns são síndrome de Down, autismo, deficiência neuromotora e paralisia cerebral. A dona Nilce é a anfitriã da ecoterapia em Anápolis. Há 22 anos ela criou uma associação visando dar uma resposta mais rápida para tratamentos de reabilitação. Nós conhecemos em Brasília a ecoterapia na Ande Brasil e fizemos o curso. Aqui o espaço é maravilhoso, nós tínhamos 3 cavalos, 2 celas, arrumamos mais uma cela e começamos a atender essas crianças que a gente já estudavam na escola. E o retorno foi maravilhoso. Segundo a presidente, a ecoterapia emprega o cavalo como agente promotor de ganhos em nível físico e psíquico. Ela conta ainda que a ecoterapia já colaborou com o desenvolvimento de inúmeras crianças que passaram por aqui. Nós temos um caso recente de 1 ano e meio que o pai e a mãe trouxeram a criança, ele tinha 1 ano e 7 meses, sem tônus nenhum. Ele era deitado, não é? No cavalo. E assim começamos. Vocês têm que ver hoje o pequeno. Vai sentadinho, bonitinho na cela, parecendo um lorde. Quem pratica a ecoterapia é acompanhado por uma equipe multidisciplinar, com profissionais capacitados como educadores físicos, pedagogos, fisioterapeutas e também com um equitador. A ecoterapia é reconhecida como método terapêutico pelo Conselho Federal de Medicina desde 1997 e também pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional desde 2008. Tá vendo aí? Essa é a Gislaine, profissional de educação física. Ela trabalha com os praticantes, estimulando exercícios nas crianças. Mas antes de tudo, ela é mãe. A Ana Luísa, de 11 anos, é a filha da educadora física. A menina foi diagnosticada com ataxia, uma condição neurológica causada por alguma disfunção do sistema nervoso, que leva à falta de coordenação dos movimentos voluntários do corpo. Ela estava fora dos padrões, né, de desenvolvimento para a idade dela. Então, assim, eu procurei o neuro e dali a gente já começou a investigação. Toda orgulhosa, a mãe fala da evolução da filhota. A melhora na postura, equilíbrio, né, até mesmo assim a calma. A ecoterapia transmite assim uma paz, o local também, né, passa uma paz, um acolhimento. Esses animais usados na ecoterapia, eles são extremamente mansos, dóceis, não sofrem nenhum tipo de estresse animal. Inclusive, eles são tão mimados aqui que eles ganham até cenourinhas. Os animais são bem tratados, não oferecem risco para os praticantes. E se para as crianças, vir ao centro de ecoterapia uma vez por semana é motivo de alegria, de brincadeira, para os pais são momentos únicos de acompanhar de perto o desenvolvimento dos filhos com essa técnica. Ela gosta muito de fazer a terapia dela, em nenhum momento ela reclama. Ela é bem aberta para, assim, entende, sabe o que ela precisa, sem reclamar, sem nada. O contato com o animal, ele traz também uma interação, né, com ele, com os sentimentos também. Ele se sente acolhido pelo animal. E o animal acolhe a criança. A gente percebe que o animal acolhe a criança. Pesquisadores descobriram que a produtividade do café pode aumentar em áreas de Mata Atlântica com o reflorestamento. A pesquisa demonstrou a viabilidade econômica da restauração florestal em áreas produtoras de café na Mata Atlântica. Publicado na revista científica On Earth, o estudo é assinado por pesquisadores da USP, Universidade de São Paulo, e pelo diretor executivo da Fundação SOS Mata Atlântica. O seu principal objetivo foi entender até que ponto a restauração florestal, os custos da restauração florestal poderiam ser compensados pelo aumento da produtividade do café em fazendas de café.
Essa foi a pesquisa, a principal pergunta. Os pesquisadores apontaram que o reflorestamento, além de melhorar todo o ecossistema, aumenta a produtividade do café. Outras culturas também podem ser beneficiadas. Uma relação que ajuda tanto a natureza quanto o agronegócio. O principal resultado, a principal conclusão dessa pesquisa foi descobrir que os custos de restauração de uma floresta em fazendas de café são compensados pelos aumentos de produtividade do cafezal, e esses aumentos de produtividade são resultado dos serviços ecossistêmicos proporcionados pelas florestas que são plantadas, pelas florestas nativas. Então, essa é uma conclusão bastante original e muito importante que mostra esse ganha-ganha da dimensão ambiental com a dimensão agronômica e do ganho de produtividade em fazendas de café. Isso também vale para outras culturas agrícolas que dependem da polinização para o aumento da produtividade. Os pesquisadores analisaram diferentes cenários de restauração de mata nativa em fazendas produtoras de café para estimar a compensação dos custos, que ocorreria ao longo de um período de 20 anos. Os resultados foram satisfatórios quando as áreas tinham mais de 10% de cobertura florestal e a restauração pretendia alcançar 25%. No caso da cafeicultura, a restauração florestal pode ser uma grande aliada no combate a pragas e doenças, já que com o aumento da polinização existe um crescimento no número de insetos que podem se alimentar dos inimigos naturais das lavouras, como bicho mineiro, broca do café, ácaros, cochonilhas e lagartas. Nesse caso, o principal serviço ecossistêmico proporcionado por uma floresta nativa para o café é a polinização. Dentro das florestas vivem insetos que polinizam as flores do cafezal e que fazem que a produtividade seja maior. Então esse é o grande benefício da floresta. Nesse caso, a floresta também gera outros serviços ecossistêmicos, né? A produção de água, o controle das temperaturas do ar, também hospeda, né, insetos que são inimigos naturais, que fazem a predação de pragas e doenças do cafezal, mas nesse caso o principal serviço ecossistêmico é hospedar insetos que são responsáveis pela polinização das flores e, portanto, maior produtividade dos pés de café. O estudo ressalta que a restauração florestal é fundamental para reverter a perda de biodiversidade e as mudanças climáticas. Segundo a Fundação SOS Mata Atlântica, no Brasil, a legislação ambiental já prevê a restauração e conservação de vegetação nativa em propriedades rurais. Plantando florestas, a gente está sequestrando, removendo gás carbônico da atmosfera e, portanto, diminuindo o impacto da mudança climática e do aquecimento global. Também tem um papel de adaptação, porque as florestas regulam o clima, disponibilizam mais água, evitam temperaturas extremas, que também são serviços muito importantes para a produção da agropecuária. Atitudes como essa, além de ser um bom exemplo para as próximas gerações, amplia mercados e contribui para um mundo melhor. A combinação de uma alta produtividade com a sustentabilidade ambiental é uma tendência irreversível no Brasil e no mundo, para o comércio internacional, principalmente para culturas como o café, que são exportadas para o mundo inteiro e para alguns mercados muito exigentes, como o mercado europeu, por exemplo. Então essa pesquisa mostra que é possível não só a gente ter desmatamento zero, ter restauração e ter ganhos de produtividade, e o Brasil mostrar que tem e pode ter ainda muito mais uma agricultura muito sustentável, rentável e competitiva. A exportação do café produzido na região do Cerrado Mineiro pode aumentar bastante. Inclusive, uma comitiva brasileira percorreu a Itália. O estado de Minas Gerais é o maior produtor de café do país. E muito do que se planta por aqui atravessa as fronteiras do Brasil. E segundo dados do Secafé, Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, no período de janeiro a julho de 2024, o Brasil exportou café para 112 países. Um deles é a Itália. No país da pizza, o cafezinho não pode faltar. Este italiano me diz que o café faz sempre parte do dia a dia deles. Eu pergunto para ele:
o que ele sabe do café do Brasil. Logo ele me responde que o café bom e saboroso que chega na Itália é com certeza aquele do Brasil. O café brasileiro é referência não só para o consumidor final, mas também para quem comercializa e trabalha com o fruto da nossa terra. E para promover a autenticidade do café do Cerrado, a Federação dos Cafeicultores do Cerrado organizou um roadshow pelo país para divulgar, entre outras coisas, a rastreabilidade do produto. O roadshow passou por Milão, Florença e chegou aqui em Roma. Um evento importante para divulgar principalmente o selo de denominação de origem, que significa, inclusive, qualidade e agrega valor ao produto. A Itália é referência em denominação de origem. E o café aqui são 9 milhões de xícaras todos os dias consumidas pelos italianos. Ou seja, denominação de origem que significa mais qualidade e, com certeza, para atender o mercado europeu é importantíssimo. O evento A Excelência do Café Brasileiro foi realizado na Embaixada do Brasil na Itália e contou com a presença de importadores, torrefadores, influenciadores, representantes de governos e instituições, um público altamente qualificado, que teve a oportunidade de saber sobre a história do café do Cerrado Mineiro, a sua cultura e, principalmente, denominação de origem. Esse reconhecimento é muito importante, não só para os produtores, mas para o mercado consumidor também, porque ele leva a garantia da origem, da qualidade, da rastreabilidade, da sustentabilidade dos grãos. Então, como o mercado italiano é um mercado muito expressivo, né, no consumo de café, a gente veio estreitar as relações, né, com esse público nos principais polos consumidores aqui, ou em alguns dos principais polos consumidores da Itália. A origem do café do Cerrado, ele começou há bastante tempo atrás, que nós tentamos identificar algo que seria diferente no café da região, né? A primeira coisa que houve foi a indicação geográfica, que foi definida. E depois nós vimos que o café tinha atributos diferentes que poderiam ser identificados. E a gente conseguiu comprovar com a denominação de origem. Vanusa Nogueira é diretora executiva da Organização do Café. Ela é de uma família que sempre trabalhou com café. As estimativas que se tem hoje é que cerca de 3 bilhões de xícaras de café são tomadas por dia. Nós estamos sempre dentro desse movimento que envolve muitos países. E dentro de um desses países dentro desse contexto geral é exatamente o Brasil. Andrea Illy é presidente da Illy Café, um importante empresário italiano e referência no mercado mundial do café. A empresa da família dele colaborou muito para o sucesso da história do café do Brasil. Andrea foi homenageado durante o evento, um reconhecimento à contribuição da Illy Café para a cafeicultura do Cerrado Mineiro. O embaixador do Brasil na Itália, Renato Mosca, diz que esta colaboração entre o Brasil e Itália traz bons frutos. O café sempre foi e continua sendo um ponto de referimento, né? Um ponto de referência da nossa produção e com a Itália sobretudo, porque nós temos uma ligação histórica com a Itália e é muito importante que a gente continue mostrando ao mundo a capacidade que nós temos de produzir o café, né, e na região de Minas, por exemplo, com práticas cada vez modernas, sustentáveis, né, com rastreabilidade, com todo tipo de garantia de que nós estamos produzindo café como sabemos produzir, da melhor forma possível. O momento histórico na Embaixada foi também uma oportunidade para valorizar não só o produto, mas todos que fazem parte da história, do plantio, da colheita, da produção e comercialização do café do Cerrado Mineiro. Agora é pensar no futuro e o que não faltam são projetos que vão promover inclusive o turismo no Cerrado Mineiro. É a Rota do Café, uma oportunidade para quem quiser conhecer todo o processo de denominação de origem do café do Cerrado Mineiro. As mulheres conquistam cada vez mais espaço no trabalho no campo. Você vai conhecer agora a história da Melissa. A relação da Melissa com o campo é de antes mesmo dela nascer. Os avós e os pais foram trabalhadores rurais. Hoje, ela segue os passos da família. Nós somos filhos de agricultores já pela terceira geração. Meus avós vieram da Itália, moraram em São Paulo e meu pai vendeu uma área em São Paulo em 1977. E viemos para Goiás em 1978.
Aqui eu cheguei com 1 ano de idade e aqui a gente está aqui até hoje trabalhando e vivendo do campo. Nasci debaixo de uma vaca e debaixo de um trator. Então a nossa relação com a terra, com os animais é muito íntima. A gente nasceu do agro, né? E aqui a gente está trabalhando. Meu pai faleceu em 84 e a minha mãe foi muito guerreira, continuou conosco aqui, eu e meus 2 irmãos, sozinha, né, no Goiás, trabalhando. E a nossa propriedade é muito próxima de Rio Verde, também a qual facilitou a gente estar estudando, né? Melissa começou a ajudar nos trabalhos da fazenda ainda na adolescência. Foi se encantando. Quando chegou a hora de ir para a faculdade, não teve dúvidas sobre a escolha do curso. Me especializei em reprodução, direcionando para a parte de cria, né? E assim eu fiz todos os demais pós-graduação direcionado para isso. E o intuito nosso era de crescer. Eu também fiz técnico agrícola, porque eu também gosto muito da parte agronômica. E comecei a plantar cana. Quando eu comecei a ser fornecedora de cana, eu senti a necessidade de comprar máquina. Fui comprando trator, fui comprando maquinário para carregadeira. E depois esses maquinários ficaram ociosos debaixo do barracão. E a Melissa é muito elétrica. Eu falei, não, vou trabalhar para os outros, para terceiro. Foi quando eu busquei a usina e comecei a ser prestadora de serviço para a usina. Dados das Organizações das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura mostram que no Brasil e também em vários outros países em desenvolvimento, as mulheres rurais são responsáveis por 45% da produção alimentar. Situação que é importantíssima para o fortalecimento da segurança alimentar e também contribui diretamente no combate à fome em todo o mundo. Melissa é um grande exemplo dessas mulheres que contribuem para o agro brasileiro. Além de prestar serviços, ela também é dona de uma fazenda em Aporé, na região sul de Goiás. A propriedade é enorme. Nela são criadas várias espécies de gados. A mãe e as filhas da Melissa também são atuantes nas atividades rurais da família. São outros exemplos dessa força feminina no agro. O campo precisa de algo que a mulher tem, que é a delicadeza, a suavidade, ver coisas aonde muitos não veem, né? Então a mulher, ela é fator principal na parte de produção e de equilíbrio. A mulher vem se desenvolvendo bastante na área rural, principalmente com a questão da sucessão familiar. Então os pais vão ficando mais idosos e não é toda a família que tem um homem dentro da linhagem, né, dos filhos, e sim mulheres. E essas mulheres começaram a vir à frente dos negócios, tanto na parte operacional, como eu sou da operação, assim como na parte de gestão, na parte de escritório, na parte de organização, e também buscando aperfeiçoamento, assim como eu busquei a disciplina, a faculdade de veterinária, tantas outras mulheres vêm buscando na área de direito, na área de contábil, na área de agronômica também, da veterinária, para poder somar dentro do processo. A gente tem que ter um agro unido, um agro promissor, para poder desenvolver e ver esse agro em longa escala. A Organização das Nações Unidas, a ONU, instituiu o dia 15 de outubro como Dia Internacional das Mulheres Rurais. É uma data para destacar a importância do papel das mulheres que vivem e trabalham no campo. Aqui no Brasil, o governo federal tem investido na retomada e criação de programas que priorizam a atuação das mulheres no agro. Melissa acorda 15 para as 4 da manhã, faço a minha agenda, organizo o caminhonete, organizo as equipes. Eu tenho frentes de serviço, uma que é na parte de trator, outra que é na parte de máquinas, que é o caminhão, e tem a fazenda também, que eu faço a gestão, que ela é 240 quilômetros de Rio Verde, então eu faço a gestão mais por telefone e reuniões online. E depois disso eu cuido do almoço, busco o filho na escola, já levei menino, já busquei. E é a rotina de mãe, né? A mãe, ela não para. Então a gente tem uma casa, a gente tem que cuidar da gestão dessa casa também. E depois disso tudo, deu um tempinho, corre para uma academia, corre para uma igreja, né? Então a gente tem todos esses afazeres, liga para um gerente do banco, opa, tem um boleto vencendo. Então é o nosso dia a dia mesmo, de uma mulher normal como eu, como você aí. O Agro Record News de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê.